no processo e a minha própria transformação moral. E a gente vem nesse processo. A gente erra, a gente cai, a gente levanta, a gente lembra dos ensinos do Mestre e a gente tenta corrigir, tenta consertar, tenta errar menos. E a gente vai nesse processo longo e contínuo. Então, o tema desta noite: ama, trabalha, espera, perdoa, está nesta obra Paulo e Estevão, que muito me fala daquilo que preciso melhorar. E cada vez que lemos, extraímos novas lições, fazemos novas reflexões daquilo que somos convidados a mudar, que somos convidados a despertar um novo olhar sobre tudo que nos cerca, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. Esta noite nós vamos refletir um pouco sobre alguns momentos da vida de Paulo de Tarso, que fez grandes transformações, que nos ensina e nos mostra que é possível sim fazermos, se temos firme a vontade. Emmanuel narra todo o esforço que Paulo fez pela própria transformação. E é no capítulo 3 da segunda parte desta obra que ali vamos ter aquele encontro de Saulo, Estevão e Abigail. E um diálogo muito rico, muito emocionante. Para quem ainda não leu esta obra, para quem ainda não conhece, nesta parte do livro, já teve ali o encontro de Paulo com Jesus às portas de Damasco, quando ele ainda era Saulo. Então, iremos nos referir a ele como ele era conhecido, como Saulo de Tarso. Saulo recebe ali a orientação de Gamaliel para ir para o deserto. Porque Saulo, naquele momento em que ele faz aquela grande pergunta que todos nós somos convidados a fazer: Senhor, que queres que eu faça? Naquele momento, Saulo tinha certeza em seu íntimo de que tinha que refazer toda a sua caminhada, de que tinha que refazer todos os seus caminhos de enganos, de equívocos, quando ele perseguia ali os cristãos, perseguindo assim o próprio Jesus. Então Saulo, naquele momento, ele estava ansioso para refazer a sua caminhada. Ele ali naquele momento, agora, ele estava ansioso para trabalhar em nome de Jesus. O que lembra muitos de nós ao chegarmos na casa espírita e na casa nos é apresentada ali os trabalhos e ficamos ansiosos, queremos abarcar tudo, queremos iniciar o trabalho, queremos mudar, atualizar o nosso perfil no Facebook, colocar sou espírita, queremos compartilhar, queremos divulgar, mas a nossa consciência nos chama a atenção de que é preciso dar um passo de cada vez. Nos convida a irmos em busca do conhecimento
de si mesmo, de ampliarmos o nosso entendimento através de um estudo sincero, disciplinado, de abraçar agora o Evangelho de Jesus com o coração. E assim Saulo estava ansioso. Então Gamaliel orienta que ele vá para o deserto. E o deserto, nas leituras evangélicas, é uma simbologia muito importante para cada um de nós, porque diz respeito ao deserto do silenciar, ao deserto do aquietar a mente, ao deserto de olhar para dentro de nós, de desvendar os mistérios que carregamos aqui dentro, de identificar os erros que estão ali nos convidando a corrigir, a consertar, a reformar, a transformar. Saulo acolhe aquela orientação de Gamaliel e vai para o deserto. E ali fica 3 anos, trabalhando, refletindo sobre suas ações, aprendendo inclusive com seus momentos de angústia. E após ali os 3 anos, ele sai do deserto e vai para Damasco. Só que ali em Damasco havia sido decretada a sua prisão. Então ele não poderia ficar ali em Damasco. Saulo era doutor da lei e nele, em realidade, foi depositada a confiança de que era ele que iria banir os cristãos daquela redondeza, daquela comunidade. O que aconteceu foi que corria a notícia que Saulo tinha ficado louco, porque tinha visto Jesus, tinha estado com o Mestre Jesus, e por isso havia enlouquecido. Então Saulo chega ali em Damasco e quer falar ao público sobre a grande transformação que ocorrera em seu coração ao estar com Jesus. Mas ele percebe aquela movimentação daquela sociedade, daquela comunidade, para que ele fosse preso. Então alguns amigos escondem Saulo e esperam a noite chegar. Quando a noite chega, Saulo foge para Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, Saulo procura um amigo de longa data. Só que esse amigo o recebe com muita ironia, com muito deboche, porque Saulo havia se convertido ao cristianismo. E Saulo fica profundamente triste. Ele não esperava isso do amigo de longa data. Então ele sai refletindo e decide então procurar os apóstolos na casa do caminho. Ele decide procurar Pedro, mas ele vai com muito receio. E ele vai com muito receio porque ele havia estado ali naquele ambiente. Quando ele organizou uma armadilha para prender Estevão. Estevão era um jovem que trabalhava em nome de Jesus, que falava aos desvalidos do caminho, que falava sobre Jesus, sobre os seus ensinos, mas ele foi impedido de continuar o seu trabalho por intermédio direto de Saulo. Estevão é apedrejado, Estevão
é morto. Então a lembrança que Saulo tinha daquele ambiente da casa do caminho era a lembrança de quando ele esteve ali, de quando ele armou aquela armadilha para Estevão ser preso. E ele chega ali na casa do caminho com muito receio, e é com esse receio, é com essa desconfiança que ele ali é recebido pelos apóstolos. Sim, os apóstolos já estavam sabendo que ele tinha visto Jesus, que ele tinha estado com Jesus, que ele havia se transformado, mas eles não sabiam até que ponto era verdade, ou se era mais uma armadilha para prender os cristãos. Então, no primeiro momento, Saulo não é acolhido ali na casa do caminho. E Pedro orienta que ele vá para uma hospedaria. Saulo, com muita humildade, acolhe aquela orientação, vai para a hospedaria. E Pedro lhe promete conversar com os demais a respeito. E ali Pedro, depois de conversar com os demais sobre o assunto, com muito cuidado, com muita ponderação, eles decidem acolher Saulo. E Saulo ali se vê diante agora de um Pedro amoroso, generoso, com muita maturidade, que o abraça como se fosse um irmão muito amado. Saulo fica emocionado e faz um pedido. Pede para ficar instalado no quarto onde Estevão tinha ficado. E é atendido. Ele fica ali no quarto que Estevão esteve. Saulo chegou ali muito doente, fragilizado. E ali na casa do caminho, ele recebe todos os cuidados. Depois de um tempo, Saulo compartilha ali com Pedro que queria trabalhar em nome de Jesus, que queria falar sobre o Mestre, que queria falar sobre as suas lições, que queria falar sobre Jesus, sobre o poder que o Mestre tem para transformar a vida de cada um. Saulo queria falar daquele Cristo que ele havia encontrado. E Pedro, novamente com muito cuidado, com muita ponderação, orienta que Saulo novamente se recolha, porque ainda não era tempo, porque ainda não havia chegado a hora, nos trazendo a lição de que o tempo é o Senhor de todas as coisas. E era isso que ele estava ali mostrando para Saulo, de que no momento oportuno o próprio Mestre iria orientá-lo. Então, Saulo acolhe novamente aquela orientação e decide ir para Tarso, a sua cidade natal, para estar com a família. Ele já tinha ficado sabendo que sua mãe tinha falecido depois que ela ficou sabendo do que aconteceu com ele. Mas ele vai ali naquela esperança que o seu pai se alegrasse com a grande transformação que ocorrera em seu coração. Ele vai ali naquela esperança que o seu pai pudesse lhe acolher, lhe entender e aceitar. Só que mais uma vez, Saulo vai viver um grande desafio na sua vida. Porque o seu pai não o acolhe, não
igreja e o expulsa de casa em um diálogo muito emocionante, em que já próximo ali, ao final do diálogo, ele diz: peço-te que decidas entre mim e esse desprezível carpinteiro. Saulo compreendeu, e em vão ele buscou ali um argumento conciliador. Nunca ele refletiu tanto e com tanta intensidade nos ensinos do Mestre, quando fala sobre os laços de família. E mais adiante, Saulo então diz: meu pai, ambos precisamos de Jesus. Ambos. E o velho, com muita aspereza, diz: a tua escolha está feita. Nada tens a fazer nesta casa. Saulo sai dali profundamente triste. Saulo havia entendido os ensinos do Mestre, que falava de amor, que falava de perdão, que ele dava ali uma oportunidade de reconstruir a sua vida. E era isso que ele queria falar para as pessoas. Era isso que ele queria que aquelas pessoas que ele amava pudessem entender e pudessem aceitar um novo caminho com Jesus. Mas agora, o próprio Mestre lhe sugeria a luta consigo mesmo, para que o homem do mundo deixasse de existir, possibilitando ali o renascimento de um coração amoroso, terno, generoso do discípulo. Seria talvez a maior de todas as batalhas. O nosso Mestre Jesus sugere a cada um de nós a luta consigo mesmo, para que possamos nos distanciar da limitação que o mundo material oferece. Saulo, naquele momento, caminhava com angústia ali no peito, dolorido, depois de ser expulso da casa do seu pai. Entre lágrimas, vem o entardecer, entra em uma caverna. E ali ele confiou, ele entregou ao Mestre as preocupações, as seipas, e pediu o remédio de sua misericórdia. Procurou se manter em repouso, fez alguma prece ardente e parou de chorar. Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, ele ali sente envolvido em um sono e dorme. E é nesse momento, quando ele dorme, que ele vai ter aquele encontro com Estevão e a sua amada Abigail em sonho, naquilo que no Espiritismo nós chamamos de desdobramento, naquele momento em que o corpo físico ali está adormecido e os laços que unem o corpo espiritual do corpo físico, eles se afrouxam. E quando se afrouxam, o espírito vai estar aonde está o seu coração. Saulo se via num ambiente muito bonito, sentia-se firme, sentia-se feliz, ágil, naquela campina, naquele jardim maravilhoso, e tocado por aquele cenário que ele trazia um sentimento de profunda paz. Ele começa a sentir a presença de alguém se aproximando
pisando de leve, acercando-se de mansinho, quando ele olha atentamente, vê que vem em sua direção Estevão e Abigail. Abigail, sua noiva amada, que morrera tendo se convertido ao cristianismo. Estevão, o irmão de Abigail, de nome Gesiel, de quem Saulo foi responsável direto pela sua morte. Saulo, naquele momento, incapaz de traduzir as imensas comoções de sua alma, ele ali se ajoelha diante deles e começa a chorar. Os irmãos que voltavam a encorajá-lo se aproximam com um sorriso generoso. Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Que isso? Choras? Pergunta Abigail, em tom carinhoso. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Essa pergunta, meus irmãos, é também para nós. Quantos de nós, ao iniciarmos um trabalho, ao iniciarmos aquilo que o Mestre Jesus espera de nós para realizarmos, vamos nos sentir desalentados, vamos nos sentir sozinhos, com medo, inseguros? Quantos de nós? Saulo, aquele moço tacense, ali se desatou em pranto convulsivo. As suas lágrimas não eram só um desabafo de um coração abandonado no mundo, mas traduzia uma imensa gratidão a Jesus. Saulo queria ali se aproximar de Estevão, queria beijar suas mãos, queria pedir perdão pelo passado infeliz, mas foi o próprio martírio do caminho, Estevão, que se aproximou ali do ex-rabino e o abraçou como se fosse um irmão muito amado. Ele disse: Saulo, não te detenhas ao passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Os Espíritos nos lembram, meus irmãos, que todos nós temos um passado de erros. Se estamos num mundo de provas e expiações, é porque ainda muitas vezes nos enganamos, é porque ainda não aprendemos, mas estamos num processo. Então, por que se deter ao passado? Por que ficar preso ao que passou, ao passado de 1000 anos? Quem de nós está isento de erros que não possa recomeçar? O dia de hoje nos convida a recomeçar agora, refletindo sobre um novo modo de caminhar. E aprendemos com Jesus que se estamos no caminho e dele desviamos com grande intensidade, só a dor nos conduz a um novo caminho. Mas a dor nos é apresentada não para ficarmos ali alimentando o sofrimento, o sentimento de culpa, não. A dor nos é apresentada para nos informar que houve um erro de trajetória que precisa ser corrigido. Quando entendemos essa verdade, passamos a buscar meios para corrigir
transformados. Saulo, nesse momento, amparado ali por Estevão, quando ele olha, vê que Abigail está ainda mais bela do que nunca. E nesse momento ele pensa no lar que poderia ter construído, no carinho que aquela jovem de Corinto lhe cuidaria dos filhos bem-amados, no amor que a sua dedicação lhe poderia dar. Nesse momento, Abigail, compreendendo-lhe os pensamentos mais profundos, falou comovidamente: Saulo, nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a imensa família que Jesus nos legou na sua misericórdia. Os filhos do Calvário são também nossos. E eles estão por toda parte, esperando a herança do Salvador. Saulo entendeu a advertência carinhosa de Abigail, arquivando-a no íntimo do coração. Abigail nos lembra os ensinos de Jesus ao falar da família universal. Portanto, meus irmãos, na existência da qual nós nos encontramos, se não foi possível ou se nos foi interrompida a oportunidade de construir um lar, de termos filhos, Abigail lembra a Saulo, mas também a nós, que temos os irmãos do Calvário, os irmãos do caminho, à espera de nós, em suas dores, em suas necessidades, à espera de um acolhimento, à espera de um sorriso, à espera de uma prece, estão por toda parte. Abigail lembra a Saulo e a nós que o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa no Todo-Poderoso. Então ela diz: é preciso ser fiel a Deus, Saulo, ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti. Nos trazendo a lição de que o Mestre Jesus espera que cada um de nós desenvolva em nosso íntimo a coragem de testemunhar a própria fé, ainda que o mundo inteiro se volte contra nós. É preciso ser fiel a Deus. E ela continua ao dizer: te desfaz dos pensamentos do mundo. Recorda a porta estreita nas lições evangélicas, nos trazendo a lição da importância de higienizarmos o nosso coração, a nossa casa mental, de esvaziar os pensamentos do mundo que nos perturbam, de lembrarmos que a porta estreita é a porta do trabalho com Jesus, da nossa reforma íntima, ali do exercício diário pela própria transformação, para ficarmos atentos que a porta larga é a porta das facilidades do mundo, do egoísmo, do orgulho, da inveja. Então Saulo, neste momento, percebeu que Estevão se despedia, lhe dirigindo um olhar fraterno. Mas ele também percebia que Abigail também demonstrava-lhe se despedir, apertando as suas mãos com muito carinho, com muito amor. Saulo ali ansioso, queria aproveitar cada minuto. Ele, nesse momento, ele procurava
procura alinhar rapidamente algumas perguntas. Então faz a primeira. Como adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail, amorosamente, responde a Saulo e a nós: ama. O amor não nos deixa perdidos, em momento algum. No livro Emmanuel, na mensagem titulada Aos Enfraquecidos da Luta, Emmanuel faz um convite para cada um de nós ao dizer: amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade no universo. Quem ama enxerga muito mais além. Emmanuel, ao narrar a sua história no livro Há 2000 anos, ele com Publio Lentulus, ali diante do Mestre, Jesus olha para Publio Lentulus, aquele homem orgulhoso, arrogante, que se achava melhor do que todo mundo. Quem Jesus enxerga ali em seu amor? Jesus enxerga Emmanuel. Jesus olha para cada um de nós naquilo que seremos, naquilo que nos tornaremos um dia. Porque só o amor nos permite olhar para o outro muito mais além do que aquilo que ele está ali apresentando no momento. Então, Saulo, nesse momento, faz a sua segunda pergunta: como alcançar, como fazer que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E Abigail responde a Saulo e a nós: trabalha. A todo momento nós somos chamados ao trabalho de colocar mais amor no nosso dia a dia, em tudo que vamos fazer, ao trabalho de amar mais, inclusive aqueles que dizem ser os nossos inimigos, ao trabalho da repetição. Como que seria esse trabalho da repetição? É o exercício diário de colocar ali em prática os ensinos do Mestre. Por exemplo, hoje vou trabalhar a paciência na fila de um banco, na fila de um supermercado, de preferência naquele horário que está lotado. Vou trabalhar a paciência no trânsito, em casa, onde vou trabalhar em urgência. Mas eu ainda aponto o erro do outro, mas eu não estou mais compartilhando, mas eu ainda aponto. Então, percebe? É um processo, não se dá de um dia para o outro, é um processo. E o que é esse processo? É o trabalho diário, o exercício de estar ali se esforçando, repetindo. Até vamos chegando a um momento que vamos dizer conscientemente: já estou conseguindo trabalhar melhor a indulgência. Não estou mais apontando o erro do outro, porque hoje eu entendo que muitos erros também eu cometi e cometo, mas estamos no processo, estamos no trabalho. Então, Saulo entendeu que Abigail tinha razão, que era necessário ali realizar a obra do aperfeiçoamento. E aí, ele faz a terceira pergunta: o que fazer? Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Quantos de nós, ao iniciarmos um trabalho, vai bater aquela vontade de desistir, aquele desânimo? E se for espírita, então vai dizer assim:
Aí esse negócio de fazer reforma íntima dá muito trabalho, não estou dando conta não, eu acho que eu vou deixar para a próxima reencarnação. Quantos de nós? Então, que providências adotar para o exame destruidor? E Abigail fala a Saulo, mas também a nós. Espera no sentido de esperançar, é a espera ativa. Emmanuel diz que Deus sempre é o último a falar, mas quando Ele se manifesta já está tudo resolvido. Então, é a espera de ter ali a confiança, a certeza de que um dia após o outro tudo vai sendo resolvido. E aí vamos ficando mais atentos quando chega batendo em nossa casa íntima o desânimo. Prestamos atenção, opa, agora você não é mais comigo. Agora eu vou me esforçar para saber esperar. Vou me alimentar agora de esperança. Saulo considerou que a esperança foi sua companheira nos seus dias mais ásperos. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos longe de si. Confiaria na misericórdia divina e não desdenharia o concurso redentor, o trabalho. Mas e se as pessoas, e se os familiares, eles não entenderem as transformações pelas quais nós estamos passando? E se não entenderem que estamos no esforço para não sermos mais quem um dia fomos, para não sermos mais quem estamos sendo? E se não entenderem os esforços que estamos fazendo para mudar a nossa maneira de nos conduzir na vida, para nos melhorarmos, e se começarem a falar mal de nós? Então, essas questões também ali faziam parte do íntimo de Saulo. Então, ele faz a quarta pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E Abigail responde a Saulo e a nós: perdoa. O perdão nos liberta de sentimentos doentios que nos deixa escravizados, acorrentados. Que sentimentos são esses? O ressentimento, a mágoa, o desejo de vingança, o ódio, a inveja, a maledicência, o egoísmo. À medida que vamos aprendendo a desenvolver em nós o perdão, vamos entendendo que não importa o que o outro faça, pense ou fale ao nosso respeito, porque passamos a entender que o outro já sofre a sua limitação. E é por isso que ainda se alimenta de sentimentos doentios, porque ainda não aprendeu a desenvolver em si o perdão, ainda não aprendeu a amar a si mesmo. À medida que vamos nos aproximando das leis divinas, vamos vendo a importância de nos esforçarmos para trabalhar em nós o amor, o trabalho, a espera, o perdão. Lembrando que o amor é de essência divina, nos diz o Espírito de Fênelon, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9. Quem ama sabe que fazer algo com amor, que produzir algo com amor é muito mais gratificante. Ama é o primeiro requisito. Trabalha é o segundo requisito. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, servindo ao outro no esquecimento de si mesmo, nos diz o Espírito Leonino. Espera é o terceiro requisito. Tudo nos círculos da natureza
obedece o espírito de sequência, nos diz Emmanuel. Perdoa é o quarto requisito. Quem perdoa se liberta de um peso que não precisa carregar. Abigail nos apresenta de forma extraordinária aquilo que precisamos desenvolver em nós para avançarmos. Saulo compreendeu tão profundamente essa verdade que se ergueu encorajado quando o dia se fez, depois daquele encontro com Estevão e Abigail. E depois de suas energias ali recarregadas, ele saiu na sua caminhada. Ele saiu na luta consigo mesmo, sendo o maior divulgador do cristianismo. Este livro, Paulo e Estevão, para Emmanuel, não é só um romance. Para Chico Xavier, foi a obra mais importante. Para a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, ao lado das obras básicas, é o livro que devemos estudar. Fica aqui o convite à leitura e ao estudo desta obra, Paulo e Estevão. E lembremos que Abigail falou a Saulo e fala aos nossos corações: ama, trabalha, espera, perdoa. Gratidão a todos.